Bom, na aula de hoje, eu quero comentar com vocês a questão do Sprachbausteine novamente. Hoje, já com uma outra leitura. Eu vejo que, assim, ao longo dessas aulas que a gente tem feito e também com essa proximidade da prova, a gente vai indo para o lado que fica mais fácil e acaba deixando de lado as partes mais desafiadoras. Então, hoje eu quero trazer essa parte do Sprachbausteine, que eu sei que é um calcanhar de Aquiles aí para vocês e também para todo mundo que acaba aprendendo alemão, mas que é uma parte fundamental na hora da gente falar de uma prova de certificação modelo B2 do TELC, já? Eu já vi muito aluno falando isso. Eu vou deixar a Sprachbausteine de lado, porque a Sprachbausteine só vale 30 pontos e as outras provas e as outras partes valem mais. Só que o que que acontece? A Sprachbausteine vale 30 pontos porque o Schreiben vale 45. Então, você pensando em cada modalidade valendo 75 pontos, a Mündlich vale 75, o Hören 75, o Lesen 75, o Schreiben e o Sprachbaustein combinados também valem 75. O que que isso quer dizer? Se você consegue ter as regras do jogo, jogar de acordo com as regras do jogo e acertar no Sprachbaustein, você não precisa se preocupar tanto com um texto que você precisa escrever livremente. E eu quero comentar sobre a parte do texto com vocês também no final da aula. Então, o Sprachbaustein, ele tem que ser um aliado. Esse exercício, a gente tem que olhar ele como um aliado pra gente. E não como uma coisa que vai acabar dificultando. Porque se a gente sabe, se a gente conhece as regras do jogo, que a gente já conversou lá na nossa primeira aula, né? Foi de Sprachbaustein, e a gente vai rever aqui, com certeza a gente vai conseguir elevar a nossa nota e, consequentemente, melhorar no Sprechen, melhorar no Schreiben e nas outras modalidades. Então vamos lá, vamos pegar esse modelo de prova e vamos destrinchá-lo. Liebe Angelika, ich grüße Tanana aus Deutschland. Seit 2 Monaten bin ich jetzt als Au-pair-Mädchen Tanana der Familie Schweiz in Nürnberg. Vormittags lerne ich Deutsch, nachmittags muss ich die beiden Kinder in der Familie Schwarz aufpassen. Das Mädchen heißt Diana und ist 5 Jahre alt. Der Junge heißt Nils und ist 3. Vamos lá. Qual que é a primeira leitura que eu tenho que fazer? Olhar as alternativas? Não. Pensar. Quem que é o sujeito? Ich. Quem é o verbo? Grüße. Agora a gente pensa, ich grüße dich, ich grüße dir. Acusativo ou dativo? O Deutschland depois do aus tá no dativo. Só que aqui tem a ver com o complemento do próprio verbo grüßen. Então eu vou ter que olhar qual que é o complemento do verbo grüßen. É isso que tá me pedindo. Vamos lá. Ótimo. Então aqui no Léo, vamos ver qual que é a alternativa do grüßen. Então olha só, quando a gente procura no Léo, aparece grüßen, que é o cumprimentar, e aqui aparece jemanden. Qual letra que o N representa? Qual caso? Acusativo. Então eu já sei que aqui vai ser uma palavrinha no acusativo. Ela tá mandando uma carta para Silvia, que é amiga dela. Ela tá falando formal ou informal? Informal. Então qual que vai ser a resposta aqui? Dich. Ich grüße dich. A hora que eu venho aqui embaixo, ó, nem preciso das alternativas. Olha as outras opções. O dia, caso eu errasse o caso, ou o sich, caso eu errasse a pessoa. Fechou? Resposta certa, ich grüße dich. Continuando. Seit 2 Monaten bin ich jetzt als Au-pair-Mädchen Tananã, Família Schwarz e Nürnberg. O que que vem aqui nesse 22? É uma preposição. E essa preposição ela tem que indicar na casa de quem que ela está, certo? E a gente vai usar o by, porque eu não estou falando de um lugar, né? In Nürnberg, aqui a preposição in indica um local. Agora, o by mostra que você está em alguma família, na casa de alguém de um nome próprio. Então, aqui a gente já sabe a resposta que é o by, mas aqui eu estou trazendo para vocês também as estratégias de como eliminar, caso a gente fique na dúvida. An e im. An der Universität, por exemplo. An Meer, quando tem a ver com água, a gente usa am. An See, an Meer. An der Universität. By é para nome próprio. In é para jogar stop. An é para lugares mais genéricos, tipo Universität, an der Schule. Fechou? Agora eu quero que você me fale qual que vai ser
O conteúdo que eu preciso saber para responder a 23. Vormittags lerne ich Deutsch, nachmittags muss ich tananã, die beiden Kinder der Familie Schwarz aufpassen. Tem an für auf. A resposta certa é o auf. Aqui, o que está cobrando da gente na questão de conteúdo? Verbos com preposições específicas, com preposições fixas. Certo? Então, vê, aqui eu estou colocando qual que é o tema que cada uma das questões está pedindo. Aqui é o verbo com preposição fixa. Qual que é o verbo dessa frase? Aufpassen. Então, a gente vai, enquanto a gente ainda tem oportunidade de usar o Léo, né? Não é na hora da prova, a gente vai vir aqui e vai procurar o verbo aufpassen. Olha lá. Auf jemanden ou auf etwas aufpassen. Sabe como que eu aprendi esse verbo? Porque eu contei pra vocês que eu morei em casa de família, né, na Alemanha. E a minha mãezinha lá, ela falava assim, quando eu ia pra escola: Pass schön auf dich auf. Tipo, se cuide bonito, se cuide bem. E aqui a gente percebe, quando a gente grava, assim, alguma frase, pass auf dich auf, a gente consegue, primeiro, olha só como é bom a gente gravar a expressão. A gente consegue aprender qual que é o complemento desse verbo, que nesse caso é qual? O complemento é no acusativo. E a gente consegue aprender também a preposição, que é o auf. E também que ele é um verbo trennbar com a partícula auf, né? Para que colocar as duas partículas iguais? Mas é isso. Então é muito importante, é muito bom para a gente gravar essas expressões, porque o nosso cérebro consegue associar melhor. E aí, quando eu estiver no meu momento da gramática, eu posso olhar para essa expressão e falar: peraí, qual que é a preposição mesmo do aufpassen? Ah, passa auf dich auf. Beleza, vai ser o auf aqui. Um outro exemplo é com aquele exemplo ali de cima. Ich grüße dich. Ich grüße Sie. Às vezes a galera fala tipo, ah, oi, dá um oizinho pra mim, né? Tipo, dá oi. Ich grüße deine Familie. Mesma coisa, fechou? Então aqui a resposta certa vai ser auf. O que que vai aparecer ali na 24? Um dativo, isso mesmo. Aus bei Midna. E agora, Welt é o quê? Der, die und das. Não chutem, agora a gente tem oportunidade. Vou dar um minutinho para vocês verem qual que é o gênero do Welt. O gênero é die Welt. E depois do aus vem um dativ. Então vai ser a resposta der Welt. E aqui a gente coloca já o outro conteúdo que foi solicitado para gente, que é preposições com casos específicos, com casos fixos, né? Então vocês veem, gente, a ladainha é sempre a mesma, entendeu? A ladainha é sempre a mesma. Auf, que eu não tinha marcado aqui, só que agora aqui, ó, já sei que é o der. Ufa! Com a leitura que a gente fez, já veio. Senão eu ia ter que pensar ainda na leitura aqui do adjetivo, né? Mas auf der ganzen Welt. Sehr gut. É, se você ficasse na dúvida do gênero, você ia ter que chutar obrigatoriamente entre A ou B, né? Aí vocês lembram daquela primeira aula de alemão que a professora falou pra vocês, gente, aprendam a palavra já sabendo qual que é o gênero da palavra. E todo mundo ficou tipo, ah, aham, beleza, senta lá, Cláudia. E hoje a vida tá cobrando, entendeu? Vai lá, Fia. Tá. O que vem logo depois da vírgula é um conector. Pode ser um verbo ou pode ser um conector. Essa é a leitura que eu faço inicialmente. O que está depois da vírgula pode ser um verbo ou pode ser um conector. Agora, vamos olhar o resto da frase. Eu vejo um verbo aqui, wollen, vejo outro verbo aqui, ou seja, nada aconteceu de Nebensatz. E também não é verbo. Então, é um conector que a gente chama do conector zero, conector de posição zero. Und, aber, den, que são aqueles conectores que não contam como posição, que não puxa o verbo para pertinho deles, como deshalb ou dann, que puxa, e nem como das, o weil ou o wenn ou os outros que jogam para lá. Ótimo? Agora a gente vai ver as opções. Qual vai ser o conector de posição zero? Vamos lá, então. A resposta desta daqui ficou o dó.
Vamos ver se faz sentido agora? Sempre que é um conector, a gente tem que ver se faz sentido, porque as outras opções ali, o dagegen e o während, talvez caibam. Der Deutschunterricht ist sehr interessant. Die anderen Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt, zum Beispiel Ghana, Ungarn oder Venezuela. 4 Mitschülerinnen sind Au-pair-Mädchen, doch die meisten wollen hier studieren und nicht mit Kindern arbeiten. 4 Mitschülerinnen sind auch Au-pair, doch die meisten, então 4 são au pair, mas a maioria, doch die meisten, wollen hier studieren und nicht mit Kindern arbeiten. Então, faz total sentido ser doch. Vamos seguir em frente? In der Familie zu helfen ist manchmal ziemlich. Tem que vir o quê aqui? Uma característica, um adjetivo. Um adjetivo, uma característica sehr gut, Leute. Então vamos olhar aqui. Anstrengend, anstrengend ou anzustrengen. Anstrengend. Einfach. Aqui, gente, só para fazer um paralelo, aqui tá pedindo um adjetivo, só que esse aqui não é adjetivo. O C não é adjetivo. Mas essas duas aqui são adjetivos que vêm de verbo. Lembra que a gente usa o perfect present ou o perfect participe para usar? Eu vou anotar aqui para a gente ter uma revisãozinha, que é adjetivo com origem do verbo, que pode ser cansado ou cansativo. Por exemplo, kommenden, gekommen. O que veio ou o que está vindo. O participe presens. Só fazer um paralelo, que esse é um conteúdinho bem de B2, que a gente vê pouco. Vou fazer aqui, ó. O presens. Bom, a gente tem o participe eins e o participe zwei. Esses dois são formas da gente construir um verbo. Então, eu tenho, por exemplo, o verbo kochen, o verbo cozinhar. O particípio que é o particípio no presente, é o kochend. É quando a gente adiciona esse END para dizer de algo que está sendo feito. E a gente usa isso como adjetivo. Por exemplo, o Laércio está fazendo um feijão ali. Então, eu vou falar assim, ó, das kochende Essen riecht sehr gut. A comida que está sendo feita está cheirando bem. Agora, se o Laércio já tivesse terminado o feijão, o particípio 2, que é o mesmo que a gente usa na construção do perfect, é o gekocht. Aí eu posso usar também como adjetivo para algo que já terminou, como uma característica de que já terminou. Ó. A comida cozinhada, a comida feita, das gekochte Essen riecht sehr gut. Por exemplo, das gemachte Aufgabe, a atividade feita, realizada. É diferente das machende Aufgabe, que é a atividade que está sendo feita no momento. Essa é uma das formas que o alemão ele encontra de trazer, vou colocar bem entre aspas, de trazer o gerúndio, de trazer essa atividade que está sendo feita nesse momento. Porque o alemão ele não tem essa estrutura na língua. Então, a gente consegue trazer essa estrutura para sinalizar que alguma ação está sendo realizada dentro do adjetivo dessa forma. Então aqui pega essa questão. Sehr anstrengend vem do verbo anstrengen. E o verbo anstrengen é de ser cansativo, de ser custoso. Né? Então, está sendo custoso. Não que é cansado, por exemplo, né? Não, é cansativo. Sehr anstrengend. Vem daqui, tá bom? Mas é um adjetivo. Sehr gut. Anstrengend. Agora ainda weiter. Vamos pensar aqui então. In der Familie zu helfen ist manchmal ziemlich anstrengend. Die Kinder räumen nie ihre Spielsachen auf und Nils trödelt fürchterlich. Seit den Wegen kommt Frau Schwarz morgens oft in Zeitdruck und dann zu schimpfen. O que vai vir aqui no 27, obrigatoriamente? Verbo. Isso mesmo. Agora a gente tem que pensar. Esse verbo ele vai estar como? Ele vai estar conjugado? Ele vai estar conjugado para Frau Schwarz, né? Até aqui deu boa, né?
kommt Frau Schwarz und dann tanana, zu schimpfen. Vamos ver o que pode ser então. Fängt sie an? Sie anfängt ou sie fängt an? Fängt sie an. E por que eu fängt sie an? Bom, tudo isso daqui, morgens auf den, o dann puxa verbo, né? O dann é um conector E daí logo depois tem que vir o verbo. Então, a única opção possível é a letra A, fängt sie an. E aqui na nossa listinha de coisas que eu preciso lembrar e saber é conector posição 1. Vamos seguindo o baile. Sie arbeitet von 8 bis 17 Uhr bei der Sparkasse. Wenn sie dann nach Hause kommt, ist sie oft müde und will von den Kindern erstmal nichts hören und sehen. Herr Schwarz arbeitet bei einer Computerfirma. Er ist selten zu Hause, meistens nur am Wochenende. Die Kinder, ich am Nachmittag und Abend zusammen bin, hören jetzt schon besser auf mich als früher. O ich tá aqui e o bin tá aqui. Isso quer dizer que o 28 tem que ser um conector expulsa verbo. Conector posição final. Boa. E aí, aqui eu tenho que pensar, o que joga verbo pro final? Alguma coisa que traz Nebensatz. O que faz uma Nebensatz? Quais são as palavrinhas plim-plim da Nebensatz? O das, o weil e o wenn são essas palavrinhas. Também eu tenho as V-Fragen, que não é o caso aqui. Eu tenho os Relativpronomen. Relativpronomen. Como é pessoa, eu tenho que usar o relativo pronome. Se fosse, por exemplo, aquilo que eu te disse, aí pode ser o das. Mit denen. Por que é mit denen? By denen é só quando você tá morando junto, mas no caso a pessoa tá ali cuidando, brincando, ela tá de fato mit. Mit denen. E o denen, que é o relativo pronome do dativo pro plural. Beleza? Então, por isso que vai ser mit denen aqui na nossa listinha já de coisas que a gente precisa saber ou revisar, vai ser relativo pronomen. Pronomes relativos. E aqui mit denen. Die Kinder, mit denen ich am Nachmittag und Abend zusammen bin, hören jetzt schon besser auf mich als früher. Doch jetzt freue ich mich auf das Wochenende. Und ich fahre nach München. Então, e a Marta, eu já tô na expectativa do Wochenende, porque eu e a Marta, aquela que faz alemão comigo, que faz curso de alemão comigo, a gente vai juntas para Munique. Aqui também é um relativo pronome, concordam comigo? Mit der. Essa é a resposta. Mit der, por quê? Ó, eu vou pro curso de alemão com ela, porque é só ich gehe. Aquele dia ali, ó, ich gehe, a frase, tá? A frase de Neben, vamos trazer ela para ser uma Haupt pra gente perceber. Ich gehe mit Marta auch in den Deutschkurs. Ich gehe Marta, se fosse só o de, né? Ich gehe Marta in den Deutschkurs, não dá. Ich gehe zu Marta. Só se a Marta fosse o nome do prédio, né? Ich gehe zu Marta in den Deutschkurs. Também não dá. Então, ich gehe mit Marta in den Deutschkurs. E daí, nesse caso aqui, é o mit mais o die no dativo, que é o der. Doch, jetzt freue ich mich auf das Wochenende. Ich habe frei und Marta, mit der ich auch in den Deutschkurs gehe, und ich fahren nach München. Dort wollen wir uns viele der bekannten Sehenswürdigkeiten anschauen und uns so richtig entspannen. Mögliche viele. Os possíveis muitos. A resposta aqui, gente, vai ser a letra C. Möglichst. Möglichst viele. A gente quer ver a maior quantidade possível de todos os pontos turísticos. A resposta para esse aqui, a gente precisaria lembrar daquela questão de comparativo, superlativo, porque aqui está entrando o adjetivo no superlativo.
Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nas possíveis palavras que caberiam aqui, sem a gente ver as opções. Vamos ver junto o texto. Weg mit dem Dreck. Studie beweist. Sauberkeit macht Städte sicherer. Weg, weg mit dem Dreck. Com a sujeira. Studie beweist. Sauberkeit, limpeza, macht die Städte sicherer, mais segura. E agora a gente vai entender por que tirar a sujeira deixa a cidade mais segura. Vamos entender. Aí eu quero só que vocês escrevam, tipo, coloca aí 31A, tem que ser um verbo, 32 tem que ser um nananã, ou se vocês já souberem a resposta. Mais o estilo do que tem que ser a resposta do que, de fato, a palavra.